Olá! Seja bem-vindo ao novo vídeo do Sister e hoje a gente está começando, gente, um mês incrível aqui no canal, que é o mês das parábolas. Hoje eu vou trazer uma parábola que não é muito citada, mas que é tão importante quanto. E essa parábola se encontra em dois capítulos diferentes da Bíblia, isso é muito interessante. A primeira versão dessa parábola se encontra em Lucas, e a outra versão dessa parábola em Marcos. E eu vou explicar as duas versões para vocês, assim, de uma forma que vocês possam entender, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então, bora lá pro tema de hoje. O nosso tema de parábola de hoje vai ser a parábola da candeia. Nossa, você já ouviu falar dessa parábola? Ela não é muito citada, mas nas nossas igrejas, assim, dificilmente eu vejo falar sobre essa parábola, pelo menos com esse título, né? E hoje eu fiz aqui um rascunho pra gente estudar. Tem algumas curiosidades que eu peguei na internet sobre as candeias. Eu vou deixar uma foto das candeias aqui pra vocês verem de que se trata, tá bom? Então bora lá. Primeiro nós vamos ler lá em Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 25. Vamos lá. Lá em Marcos diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo de algum cesto? Ou debaixo da cama? A candeia é mais ou menos um lugar para colocar velas, tá? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. Esse versículo é bem conhecido, né? E não há nada que fique oculto, mas será descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada. Porque o que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é o de Marcos. Bom, agora eu vou explicar um pouco dessa primeira versão. Primeiro ele diz assim: Eis um dia que você pegou uma candeia. Candeia é isso aqui que vocês estão vendo. Quando você acende uma coisa dessa, é como se fosse uma lamparina, uma lanterna dos tempos antigos, tá? Você vai acender uma lanterna ou uma lamparina e colocar embaixo de alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque ela não vai iluminar nada. É isso que quer dizer esse primeiro versículo aí que a gente leu. O segundo versículo ele diz que não há nada que seja encoberto, mas tudo será revelado. Ou seja, não há nada encoberto aos olhos de Deus. Tudo vê, tudo sabe, Ele tudo conhece. E no outro versículo, que é o mais citado nas igrejas, é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O Espírito Santo, aquele a quem que está dentro de nós, que Jesus Cristo deixou para nós. Quando nós falamos de lamparina, quando nós falamos de velas acesas ou de luz acesa em nós, é o Espírito Santo que brilha em nós, entendeu? Agora vamos para a versão de Lucas. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 33 até o 36, você vai ver a candeia do corpo, que é a mesma parábola da candeia, só que com outras palavras. Vamos lá. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas coloca ela no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Que interessante, né? Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se você for mau, todo o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas, não se torne em trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Primeiramente, como eu já mostrei para vocês aqui, a candeia é esse objeto que parece uma lâmpada de gênio, né? Que as pessoas usavam nos desenhos antigos e hoje em dia também, né? É assim:
A iluminação nas casas judaicas lá naquela época, elas eram bem precárias, eram bem ruins. Era necessário acender essa lamparina para iluminar toda a casa. Imagina você perder um objeto de noite numa casa que só tem uma lamparinazinha dessa aqui, né? É muito difícil encontrar, muito difícil mesmo. Só Deus, né? E aí tem até aquela parábola da dracma perdida, que aí faz alusão a essa parte também da iluminação com esse tipo de lamparina aqui. Que quando você perde uma dracma, né? Que ele fala lá na parábola, quando você perde uma... Quem vai achar, né? Quando tá no escuro, vamos dizer, lá nessa época do povo judaico, eles só usavam essas lamparinas. Eles não tinham essa tecnologia que nós temos hoje, né? Era muito difícil você procurar alguma coisa só com essa lanterna, mas ao mesmo tempo, quem tinha essa lanterna aqui não ficava no escuro, já estava sendo iluminado, né? E aí? Cristo é a nossa lamparina. Nossa vida deve refletir o sol da justiça. Então imagina assim, imagina que eu e você somos a lamparina, né? O objeto. Mas a luz que está dentro da lamparina é Cristo em nós. Então, quando você aceita Jesus, você não somente nasce de novo, mas como você ganha esse brilho dentro de você. É um pouquinho do brilho do sol da justiça, que é o Senhor, que brilha dentro de você. Então, você é uma lamparina no meio da escuridão. Você é a luz que brilha em meio às trevas. É isso que essa parábola quer dizer, ou seja, não dá para cobrir a luz. Se você pegar a luz e tentar encobrir ela, de que servirá essa luz, não é mesmo? Então seja a luz no meio das trevas, seja a diferença onde quer que você passe. Outra curiosidade diz assim: a candeia do corpo é o olho. É como diz aqui em Lucas, né? Por que a candeia do corpo é o olho? Diz também em outro versículo que se você pecar com seus olhos, arranque-os fora, né? Tem muita gente que acha bem radical essa passagem, mas não é no sentido literal para você arrancar os seus olhos, não. Mas é para você tirar os seus olhos daquilo que faz você pecar, entendeu? Então ele diz assim, aí você se guiar é os seus olhos. Então o guia da sua vida são os seus olhos, né? Pelo menos assim, no sentido físico da coisa, né? Então, quando ele diz que a lamparina é o nosso olho, ele quer dizer assim, se o teu olhar for bom e simples, ou seja, tiver um olhar de Deus, se você agir como Deus age, se você olhar como Deus olha, todo o seu corpo será luminoso, todo o seu corpo vai estar cheio do Senhor, você vai brilhar como o Senhor que está em você. Se não, todo o seu corpo será tenebroso, ou seja, a luz não se mistura com as trevas. Se você é luz, brilhe como uma luz. Seja aquela luz que vai encontrar as dracmas perdidas que estão no mundo. Então é isso que a parábola da candeia quer dizer, que nós somos a candeia e Deus é a luz dentro de nós. Se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo, se inscreve no canal e fica ligado que vai ter várias parábolas todos os dias aqui no dia de segunda, quarta e sábado. Então, gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais também, no Instagram e no Facebook. Até a próxima!